20 mil vidas. Essa foi a extensão exata da perda sofrida pelo Japão durante o evento natural mais devastador de 2011. O oceano não demonstra qualquer forma de clemência quando as forças geológicas se alinham. Em um intervalo de poucos minutos, uma parede de água negra avançou sobre o litoral, consumindo cidades inteiras de forma absoluta. Por que o governo japonês decidiu investir 12 bilhões de dólares em uma estrutura de concreto de 400 quilômetros de extensão? À primeira vista, uma barreira física parece ser a solução definitiva contra o avanço das águas. Mas, na prática, a eficácia de uma parede, independentemente de sua magnitude, é questionada pelos engenheiros diante da possibilidade de novos movimentos das placas tectônicas. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o país se posiciona geograficamente sobre uma configuração geológica extremamente instável. Para compreender a natureza desse conflito contra o mar, é necessário observar o que ocorre em profundidades onde a luz solar é inexistente. O Japão está localizado exatamente no ponto de convergência de 4 placas tectônicas gigantescas que se pressionam mutuamente. O equipamento de monitoramento registra como esses blocos continentais de pedra raspam e lutam por espaço de forma contínua. Vê-se como o chamado Anel de Fogo do Pacífico mantém a crosta em estado de alerta permanente. O processo está apenas ganhando velocidade. Mais de 500 terremotos são registrados anualmente naquela região específica devido à atividade subterrânea incessante. Quando a tensão acumulada entre as placas finalmente se rompe, o leito oceânico é deslocado verticalmente com uma força física extrema. Esse movimento não gera apenas uma oscilação superficial, mas desloca uma massa líquida comparável a uma montanha em movimento. Em 2011, as barreiras de proteção anteriores, que possuíam entre 7 e 8 metros de altura, foram sobrepujadas com facilidade. A água ultrapassou as cristas de concreto como se os obstáculos fossem inexistentes. Depois fica mais complexo. O concreto das estruturas antigas foi fragmentado sob a pressão hidrostática e o aço das armaduras acabou retorcido pela energia do impacto. Vê-se como a infraestrutura costeira colapsou diante da magnitude do tsunami. Nesse estágio, os especialistas em engenharia civil compreenderam que as defesas convencionais eram insuficientes para conter tal volume hídrico. A estratégia de proteção precisava ser reformulada para lidar com uma nova realidade de desastres naturais. Apenas parece óbvio que a construção de muros maiores seria a única resposta viável. Tudo só se complica. A nova diretriz técnica estabeleceu que o objetivo principal não seria apenas a contenção total da massa de água. O foco mudou para o ganho de tempo necessário para a evacuação das populações residentes nas zonas de risco. Assim, iniciou-se a execução da Grande Muralha do século XXI, integrando tecnologia de ponta e materiais de alta resistência. Engenheiros utilizam cálculos de dinâmica de fluidos para projetar a curvatura das novas faces de concreto. Pode-se notar como os blocos são posicionados para dissipar a energia das ondas antes que elas atinjam os centros urbanos. O processamento posterior apenas reforçará sua qualidade e durabilidade. 400 toneladas de água em movimento constante. Essa é a escala da força que os engenheiros enfrentam ao tentar conter a fúria de um oceano inteiro. Por que o processo de contenção não se inicia diretamente na linha da costa, mas sim dentro de um laboratório altamente especializado? Aparentemente não é complexo apenas erguer uma barreira, mas na prática, os cientistas precisaram recriar cenários de apocalipse em tanques de água gigantescos antes de despejar a primeira gota de cimento. Eles simularam tsunamis de forma repetida, arremessando toneladas de água contra modelos de paredes em escala para identificar os pontos exatos de falha estrutural. Mas isso é apenas o começo. Descobriu-se durante os testes que a altura isolada não representava a solução definitiva para o problema. Caso a parede fosse construída apenas visando a verticalidade, a força cinética da onda quebraria sua base com a mesma facilidade que se parte um galho seco. A chave técnica residia na forma geométrica da estrutura e, principalmente, no que permaneceria escondido sob a superfície da Terra.
pode-se notar como o equipamento gradualmente mapeia o terreno antes da intervenção. Depois fica mais complexo. A costa do Japão, especificamente na região de Tohoku, apresenta um desafio geológico composto por areia e solo macio extremamente instável. Tentar erguer uma muralha de concreto com 15 metros de altura sobre uma base de areia assemelha-se ao esforço de equilibrar um caminhão pesado sobre uma esponja úmida. Se um tsunami atingisse o local sem preparação, o chão de areia cederia e a parede cairia imediatamente. Por essa razão, a solução adotada foi brutal, técnica e completamente invisível aos olhos externos. À primeira vista, a muralha impõe respeito por sua face visível, mas sua verdadeira resistência está enterrada nas profundezas do subsolo costeiro. Máquinas perfuradoras gigantescas iniciaram a operação de transformação profunda da geologia local. Elas não executaram apenas a escavação simples, mas alteraram a composição física do solo através de engenharia química e mecânica. Estacas de aço e concreto foram cravadas a 25 metros de profundidade, o que equivale à altura de um edifício de 8 andares, totalmente submerso na terra. Vê-se como as máquinas operam com precisão milimétrica. O processo está apenas ganhando velocidade. Injetou-se cimento sob alta pressão no meio da areia, transformando as praias macias em blocos de rocha sólida e artificial. O objetivo técnico era a criação de uma raiz inquebrável para a estrutura superior. Os engenheiros garantiram que, mesmo se a crista da onda ultrapassasse o topo do muro, a base permaneceria imóvel e a estrutura não sofreria inclinação ou colapso. Ela permaneceria de pé, como um sentinela de pedra estático. Com a fundação finalmente preparada para o impacto, uma força de trabalho de 30.000 pessoas foi mobilizada para a execução. Tudo só se complica. Engenheiros, operários e motoristas de guindastes formaram uma frota que operou ininterruptamente durante 24 horas por dia ao longo de 7 anos. O desafio logístico envolvia a construção de um muro contínuo e sem qualquer falha por uma extensão de 400 quilômetros. Esta é exatamente a distância entre Londres e Paris, mas executada em concreto armado de nível militar. Pode-se notar o movimento constante das esteiras e braços hidráulicos sob a luz dos refletores noturnos. Nesta etapa não termina. Milhares de toneladas de vergalhões de aço, com barras de metal de espessura comparável ao braço de um homem adulto, foram trançadas em gaiolas complexas de reforço. Esse sistema representa o esqueleto interno da barreira, garantindo que o concreto não se fragmente sob as tensões de tração exercidas pelo mar. O equipamento gradualmente posiciona as formas metálicas para o recebimento do material. Transição para o próximo nível. Bombas industriais de alta potência iniciam o transporte do concreto líquido, empurrando uma avalanche cinza e densa para dentro dos moldes preparados. Vê-se como o material se deita em camada uniforme, preenchendo cada centímetro dos esqueletos metálicos. O preenchimento ocorre seção por seção, formando blocos maciços que agora blindam a costa contra o avanço das águas. O fluxo de concreto segue adiante pela cadeia de produção de forma rítmica e controlada. 73.000 toneladas. Este é o peso aproximado de cada segmento individual de concreto que compõe os túneis subaquáticos, superando a massa de um porta-aviões de guerra com carga total. Bloco por bloco, a linha de defesa costeira se expande horizontalmente, mas uma parede estritamente vertical não possui as propriedades físicas necessárias para conter o oceano. A água colide contra superfícies planas com uma pressão cinética, comparável à força de um trem-bala em alta velocidade. Para dissipar essa energia bruta, a engenharia aplica uma solução geométrica específica através do uso de tetrápodes. Por que o formato dessas estruturas de concreto de 4 pernas é tão fundamental para a integridade do sistema? À primeira vista, essas peças parecem componentes de um conjunto de construção em escala monumental, mas na prática, cada unidade pesa dezenas de toneladas. Elas são posicionadas aos milhares na face externa do muro, voltadas diretamente para o mar aberto. A função técnica desses elementos é a geração de um caos hidráulico controlado. Vê-se como a onda, ao encontrar os tetrápodes,
deixa de atuar como um martelo sólido contra a estrutura principal. A massa de água se fragmenta, gira em redemoinhos e espuma, perdendo a maior parte de sua energia cinética entre as pernas entrelaçadas das peças. O equipamento gradualmente transforma o impacto destrutivo em um empurrão hidrodinâmico gerenciável, utilizando a física para neutralizar o avanço da natureza. Mas isso é apenas o começo, pois a proteção total da costa cria um dilema logístico para a economia japonesa. O Japão depende integralmente das rotas marítimas para o transporte de suprimentos e mercadorias. Navios de pesca, cargueiros de grande porte e embarcações de turismo exigem acesso constante aos portos e baías. O fechamento contínuo da linha costeira com muros estáticos causaria o colapso econômico das cidades portuárias por isolamento. Surge, então, a necessidade de sistemas que permitam a navegação, mas bloqueiem o avanço de um tsunami de forma instantânea. A solução desenvolvida consiste na instalação de comportas de aço maciço que operam como guilhotinas industriais. Em portos de alto tráfego, as autoridades implementaram portões automatizados que funcionam com precisão mecânica absoluta. Existem dois modelos principais aplicados conforme a profundidade e o fluxo do local. O primeiro deles é o portão de queda vertical, composto por uma placa de aço suspensa entre torres de concreto de alta resistência. Pode-se notar como a placa permanece elevada, permitindo que as embarcações transitem livremente sob sua estrutura durante as operações diárias. No entanto, o processo está apenas ganhando velocidade quando os sensores sísmicos submarinos detectam uma anomalia no leito do oceano. Os motores hidráulicos desativam as travas de segurança e a placa desce de forma iminente, selando a entrada do porto contra a invasão de água. O segundo sistema é tecnicamente ainda mais complexo, consistindo em portões que emergem diretamente do fundo do mar. Essas barreiras permanecem deitadas e invisíveis no leito marinho, permitindo que o calado dos navios passe sobre elas sem obstruções. Quando o alarme de emergência é acionado, sistemas de pressão de ar ou pistões hidráulicos empurram a barreira para cima, criando uma muralha instantânea a partir das profundezas. O desafio crítico nesta etapa é a corrosão galvânica provocada pela salinidade extrema. A água salgada degrada o metal constantemente, exigindo que os mecanismos funcionem perfeitamente, mesmo após 3 décadas de submersão e acúmulo de sedimentos. Uma única falha por oxidação em uma dobradiça ou eixo resultaria na inundação catastrófica da zona urbana protegida. Por essa razão, a manutenção preventiva dessas máquinas pesadas é tratada como uma prioridade de segurança nacional absoluta. Mas o Japão não limita seus esforços apenas às defesas de superfície, pois às vezes a rota mais eficiente para a infraestrutura é passar sob a massa de água. A construção de túneis subaquáticos representa um dos feitos mais audaciosos da engenharia moderna. Aparentemente não é complexo imaginar a perfuração de rocha, mas para atravessar baías profundas com solo instável, utiliza-se o método do tubo imerso. Os engenheiros constroem os segmentos do túnel em terra firme, dentro de docas secas controladas, para depois afundá-los na posição correta. Depois fica mais complexo, pois os números envolvidos desafiam a escala convencional de construção civil. Cada segmento de concreto armado possui mais de 200 metros de extensão linear. O peso de 73 mil toneladas por peça exige sistemas de flutuação e guindastes de capacidade extrema para o posicionamento no fundo da baía. Dezenas dessas unidades são produzidas em série para serem conectadas sob a água com vedação hermética. O equipamento gradualmente assenta cada bloco no leito preparado, onde a poeira assenta lentamente após o encaixe. O material segue adiante pela cadeia de montagem, consolidando a rede de transporte protegida. 70 mil toneladas. Este é o peso exato de cada um dos segmentos de concreto que compõem a estrutura colossal do túnel subaquático. Assim que o setor específico da construção atinge o ponto de maturação ideal, as comportas são abertas e a doca seca é inundada por milhões de litros de água salgada. Por que estruturas tão pesadas conseguem flutuar sobre a superfície oceânica? À primeira vista,
Parece impossível que um monstro de concreto dessa magnitude não afunde instantaneamente. Ocorre que o deslocamento de água gerado pelo volume oco do túnel permite que ele flutue, transformando-se em uma embarcação massiva que será guiada por rebocadores de alta potência. O equipamento gradualmente arrasta o bloco para o mar aberto, travando uma batalha física constante contra a força das correntes marítimas e a resistência do vento. Este processo assemelha-se a um balé de escala industrial, extremamente lento e marcado pelo perigo iminente em cada manobra. Mas isso é apenas o começo. Quando os rebocadores posicionam a estrutura no local exato da instalação, a engenharia de precisão assume o controle total da operação. A equipe técnica enfrenta o desafio de afundar o bloco de 70 mil toneladas e conectá-lo à peça anterior, que já repousa na escuridão total do leito marinho. A câmera desliza ao longo da interface de conexão, onde a precisão exigida é medida em milímetros rigorosos. Depois, fica mais complexo. Se houver qualquer falha no alinhamento, o túnel sofrerá infiltrações fatais, pois a pressão hidrostática nas profundezas esmagaria qualquer falha estrutural. Tanques de lastro internos são preenchidos com água de forma controlada para forçar a descida lenta e vertical do segmento de concreto. O silêncio é absoluto e tenso na sala de comando. Sonares de alta frequência e lasers de varredura guiam a descida através da coluna d'água turva. Vê-se como as duas peças se aproximam até que uma junta de borracha de dimensões gigantescas sela o ponto de encontro. O processo está apenas ganhando velocidade. A pressão imensa do oceano atua fisicamente empurrando as peças uma contra a outra, o que torna a vedação hermética ainda mais apertada e segura. É a própria força esmagadora do mar sendo convertida em uma ferramenta para manter o interior do túnel completamente seco. Tudo só se complica na etapa de finalização externa. Uma camada espessa de pedras e areia é depositada sobre a estrutura, enterrando o túnel definitivamente sob o leito do oceano. No futuro, motoristas atravessarão o trajeto a 100 km por hora, sem a percepção de que toneladas de água oceânica estão posicionadas a apenas alguns metros acima de suas cabeças. Nesta etapa, não termina o ciclo de monitoramento técnico. A estrutura ganha vida de forma tecnológica assim que as máquinas de construção se retiram do local. Estas muralhas e túneis não permanecem como blocos inertes de pedra e cimento. Eles possuem o que os engenheiros chamam de sistema nervoso artificial. Centenas de sensores eletrônicos de alta sensibilidade são embutidos profundamente nas paredes de concreto durante a fundição. Pode-se notar como esses dispositivos captam dados em tempo real sobre a integridade do material. O equipamento monitora constantemente a pressão exercida pela água, as vibrações geradas pelo tráfego pesado de caminhões e as oscilações térmicas do ar interno. Transição para o próximo nível. Cada sinal captado pelos sensores garante que a estrutura suporte as tensões mecânicas sem sofrer fadiga prematura. O processamento posterior apenas reforçará sua qualidade e durabilidade ao longo das décadas. 1 milímetro. Esse é o deslocamento exato do solo que os sensores de precisão detectam antes de enviar os dados em tempo real para centros de monitoramento. Essas instalações operam com uma infraestrutura tecnológica comparável aos centros de comando aeroespaciais, onde cada variação geológica é rastreada sem interrupções. Se uma rachadura microscópica se manifesta na estrutura de concreto, o sistema registra a anomalia instantaneamente. Por que tamanha vigilância com variações tão pequenas na superfície? A precisão milimétrica é a única barreira contra falhas catastróficas, pois, quando a segurança de milhares de vidas depende da integridade estrutural, não existe margem para imprevistos técnicos ou surpresas operacionais. O processo está apenas ganhando velocidade. A manutenção dessas barreiras representa uma operação logística contínua contra o desgaste causado pelos elementos naturais e pela salinidade extrema. Pode-se notar como robôs subaquáticos, equipados com câmeras de alta resolução, deslizam pelas fundações submersas para inspecionar a base de sustentação.
Enquanto isso, equipes de solo realizam a limpeza e a calibração de todos os componentes mecânicos para assegurar a funcionalidade total do sistema. À primeira vista, o investimento de 12 bilhões de dólares e uma década de engenharia intensiva parece uma solução definitiva contra o mar. Mas, na prática, a realidade técnica é que essa estrutura não possui a capacidade de deter 100% do volume de água de um mega tsunami similar ao ocorrido no ano de 2011. Nesta etapa não termina a complexidade do projeto, pois os modelos matemáticos revelam a verdadeira função da barreira. Mesmo que a água consiga ultrapassar o topo da muralha, as simulações hidrodinâmicas mostram um efeito físico crucial no comportamento da onda. A estrutura de concreto foi projetada para quebrar a energia cinética da massa de água, reduzindo o impacto destrutivo em uma escala de 30 a 50%. Em vez de uma frente de onda supersônica com poder de destruição instantânea, a inundação resultante torna-se um processo de avanço mais lento e controlado. Tudo só se complica quando analisamos o fator humano por trás desses cálculos. Vê-se como a função primária do projeto não é garantir que as áreas urbanas permaneçam secas, mas sim converter resistência física em unidades de tempo. Ganhar 5 ou 10 minutos adicionais é o parâmetro técnico que define a sobrevivência de comunidades inteiras durante um evento sísmico. Esse intervalo é o necessário para que uma pessoa idosa consiga atingir o topo de uma colina ou para que uma escola complete o protocolo de evacuação das crianças. A muralha de 400 quilômetros de extensão ao longo da costa do Oceano Pacífico funciona como uma barreira física deliberada entre a fúria das águas e a infraestrutura civil. Transição para o próximo nível. O equipamento gradualmente monitora as placas tectônicas que, inevitavelmente, voltarão a se mover em algum ponto do futuro geológico. A construção dessa cicatriz de concreto cinza não deve ser interpretada como uma tentativa de derrotar a natureza, mas como uma aplicação técnica do instinto de sobrevivência. É uma mensagem gravada em camadas de aço e pedra que atesta a capacidade de reconstrução após uma queda sistêmica. O escudo de concreto não oferece uma garantia absoluta contra a mortalidade, mas atua como uma aposta calculada na preservação da vida. Depois, fica mais complexo. Quando os sistemas de alerta soarem novamente, a massa de concreto frio será o único obstáculo físico separando a força oceânica das zonas residenciais. O projeto representa a intersecção exata entre a engenharia de grande escala e a necessidade biológica de proteção. Pode-se notar o metal se deitando em camadas uniformes dentro das formas, consolidando a defesa costeira contra o próximo grande impacto. O processo conclui esta fase, abrindo caminho para a conformação. Para obter apenas 260 gramas de ouro, o que equivale ao peso de um smartphone comum, a escala de processamento mineral torna-se massiva. O material segue adiante pela cadeia. 9.000 toneladas de terra e rocha precisam ser processadas para que uma quantidade mínima de metal precioso seja finalmente extraída dessa massa bruta de minério. Por que a extração de um volume tão insignificante de metal exige a movimentação de montanhas inteiras de material? À primeira vista, o esforço parece desproporcional à recompensa final, mas na prática é essa escassez absoluta que define o verdadeiro valor de mercado do ouro. O processo físico começa com a fragmentação da rocha antiga, que é submetida a pressões e tratamentos químicos até se transformar em barras de ouro puro destinadas a cofres impenetráveis. Vê-se como o metal emerge da escuridão das profundezas da Terra para ocupar o ápice do sistema de status global. Mas isso é apenas o começo. Existe um objeto específico, um cartão dourado e brilhante, outrora associado ao nome de Donald Trump, que ilustra bem essa percepção de valor extremo. Rumores indicavam que tal item poderia valer até 5 milhões de dólares, com especulações de que sua posse facilitaria processos de cidadania americana. Se esses objetos são símbolos puramente representativos ou ativos reais, a realidade técnica permanece inalterada. O ouro funciona como uma forma de poder tátil e ambição
que pode ser vestida ou exibida. O equipamento de luxo e a alta gastronomia frequentemente utilizam esse metal para elevar o valor de bens de consumo. Pode-se notar a presença do ouro desde a lataria de supercarros chamativos até a superfície de bifes cobertos com flocos comestíveis, onde uma única porção atinge o custo de milhares de dólares. Mais de 4.000 toneladas de ouro são extraídas anualmente em operações que ocorrem ao redor de todo o globo terrestre. Depois, fica mais complexo. A jornada técnica por trás desse brilho é longa e exige uma intensidade operacional constante para manter o fluxo de suprimento mundial. Há mais de 6.000 anos, durante o período da Era Neolítica, o metal já era processado para a fabricação de joias, implementos sagrados e utensílios domésticos destinados exclusivamente a governantes. O diferencial técnico do ouro não reside apenas em seu índice de refletividade, mas em sua estabilidade química excepcional através do tempo. Ele não sofre o processo de oxidação, não apresenta desbotamento e resiste ao desgaste mecânico e ambiental de forma superior a quase todos os outros metais. O processo está apenas ganhando velocidade. Em um cenário de flutuações econômicas, este material permanece como uma das raras constantes que não exige reavaliação de sua importância intrínseca. Aparentemente não é complexo entender sua função como símbolo de confiança, riqueza e poder duradouro. O metal não se encontra disponível na superfície e sua detecção exige a remoção sistemática de camadas geológicas profundas. No ano de 1848, uma descoberta de pequena escala na região da Califórnia alterou permanentemente a trajetória do desenvolvimento norte-americano. Um punhado de flocos brilhantes localizados no leito de um riacho foi o gatilho para a corrida do ouro mais documentada do século XIX. Dezenas de milhares de indivíduos migraram para o oeste, deixando para trás infraestruturas urbanas e rurais, com o objetivo único de obter o enriquecimento através da mineração. Tudo só se complica. Antes que o produto final se torne um emblema de prestígio, ele deve ser localizado em depósitos geológicos complexos. Essa busca técnica e exaustiva conduz a operação para dois ambientes de trabalho completamente distintos e especializados. O caminho do metal precioso segue agora para as etapas de identificação e isolamento geológico. 35 graus Celsius. Essa é a temperatura mínima que o sol escaldante projeta sobre a poeira vermelha de Uganda, onde o ouro permanece oculto sob camadas de solo seco. Famílias inteiras, compostas por adultos e crianças jovens demais para soletrar os próprios nomes, empunham pás enferrujadas para confrontar um terreno implacável na busca por flocos metálicos preciosos. Por que crianças trocam salas de aula por margens de rios lamacentos e ferramentas de escavação? A resposta reside na necessidade extrema, pois o rendimento médio de apenas $1 por dia transforma a mineração de ouro em uma tábua de salvação biológica e não em uma escolha profissional. Mas isso é apenas o começo. O preço desse minério é liquidado com a saúde de jovens que inalam partículas minerais em suspensão no lugar de oxigênio limpo durante o crescimento. Para esses trabalhadores precoces, o metal não representa um símbolo de status ou riqueza acumulada, mas sim a única oportunidade de garantir a sobrevivência por mais 24 horas. Vê-se como seus brinquedos são substituídos por picaretas, enquanto o ambiente educacional é preterido pelo esforço físico contínuo. O processo está apenas ganhando velocidade. Um detector de metais portátil e um par de ouvidos treinados marcam o início da jornada de extração diária. Os mineradores realizam caminhadas lentas, com os olhos fixos na topografia, monitorando cada bip emitido pelo dispositivo eletrônico de campo. À primeira vista, o trabalho parece depender da sorte, mas na prática, os mineradores experientes identificam zonas geológicas específicas ao redor de formações de quartzo e ardósia. Pode-se notar como a equipe reage instantaneamente ao sinal sonoro, iniciando a perfuração manual imediata do solo. Depois fica mais complexo. Poços com dezenas de metros de profundidade são abertos utilizando exclusivamente a força humana, pás e picaretas, sem o auxílio de maquinário pesado. Troncos de árvores são posicionados de forma rudimentar,
para sustentar as paredes dos túneis, embora o risco de colapso estrutural permaneça uma constante técnica. Mineradores precisam rastejar por galerias estreitas, possuindo largura mal suficiente para o posicionamento de um corpo de lado. Cada escavação funciona como uma aposta física, onde o resultado pode ser o vazio total ou a descoberta de rochas com valor equivalente a 30 dias de salário. Nesta etapa, não termina. Sacos pesados carregados de terra são içados à superfície por sistemas de roldanas básicos e cordas de fibra desgastadas pelo uso constante. O material extraído é empilhado em volumes consideráveis, aguardando o momento da trituração mecânica primária para a liberação dos grãos. Vê-se como a terra é movida para uma zona de processamento distinta, onde ocorre a introdução de um elemento químico altamente volátil. O mercúrio, apesar de sua toxicidade documentada, é o único reagente acessível na região capaz de dissolver o ouro e separá-lo das impurezas minerais. Tudo só se complica. Trabalhadores amassam a mistura com mercúrio por um período de 20 a 30 minutos contínuos, até que uma amálgama cinzenta se forme sob a pressão das mãos. Essa massa metálica é então submetida ao calor direto, provocando a evaporação do mercúrio para a atmosfera e deixando o ouro bruto no fundo do recipiente. O método é tecnicamente primitivo, apresentando uma eficiência química básica, mas resultando em danos biológicos severos aos operadores envolvidos. Transição para o próximo nível. Tal sistema de extração manual e precária observado no continente africano opera em um polo oposto às tecnologias aplicadas em outras regiões do globo. Enquanto em Uganda, o processo se baseia no esforço físico e em reagentes perigosos, os Estados Unidos implementaram métodos industriais, mecanizados de larga escala. O material deixa este estágio de processamento rudimentar, passando para um cenário de alta tecnologia e automação. O caminho do ouro segue adiante pela cadeia de produção global. Dezenas de toneladas de maquinário moderno e tecnologia de ponta operam em uníssono para extrair o ouro em escala massiva. Por que o investimento em automação pesada é tão vital para esta operação? À primeira vista, a escala parece apenas uma questão de volume de produção. Mas, na prática, essa abordagem técnica aumenta a eficiência operacional e reduz sistematicamente o impacto ambiental em comparação aos métodos tradicionais. A inovação lidera o caminho em minas de ouro situadas em terrenos desafiadores, onde a precisão substitui a força bruta desordenada. 10 a 20 metros é a profundidade exata dos poços verticais perfurados no solo rochoso para iniciar o processo. Uma imponente plataforma de perfuração montada sobre um caminhão de serviço pesado e equipada com uma malha complexa de linhas hidráulicas, crava tubos de aço na rocha sólida. Pode-se notar como o equipamento aplica uma força descendente constante, mantendo a precisão milimétrica mesmo diante da resistência do material geológico. Mas isso é apenas o começo. 50 a 100 detonadores são posicionados criteriosamente pelos técnicos em cada setor de perfuração. Cada orifício é preenchido com explosivos preparados para fragmentar camadas específicas de rocha sólida, com cada dispositivo conectado e cronometrado com precisão eletrônica. Quando o sinal é emitido, a detonação ocorre de forma coordenada, gerando explosões poderosas que abalam a estrutura da área. Vê-se como densas nuvens de fumaça e poeira sobem ao ar, enquanto a energia liberada rasga seções inteiras da montanha. O processo está apenas ganhando velocidade. Milhares de fragmentos menores resultam do estilhaçamento das formações rochosas maciças após a detonação. Essa fragmentação controlada facilita a coleta e a posterior separação do metal precioso contido no minério. Escavadeiras de serviço pesado entram em operação imediata, utilizando caçambas de alta capacidade para recolher os detritos. O equipamento gradualmente deposita o material em um sistema de correias transportadoras de longo alcance que serpenteia ao longo da borda da mina. Apenas 1 grama de ouro está escondido, em média, em cada tonelada de rocha processada, o que representa uma concentração de apenas 0,05%.
Parece impossível isolar uma quantidade tão ínfima de metal em meio a milhares de quilos de estéril. Mas, na prática, a tecnologia de refino de ponta permite a captura dessas partículas com precisão notável. O minério viaja por correias totalmente automatizadas, garantindo um fluxo contínuo e rápido em direção à planta de processamento. Tudo só se complica com a entrada no estágio de pulverização. Centenas de toneladas de aço sólido compõem a carga interna de um moinho de bolas massivo. A máquina gigante abriga dezenas de milhares de esferas metálicas, com pesos individuais que variam de alguns quilos até mais de 27 quilos. À medida que o tambor cilíndrico gira, as esferas são elevadas e caem sobre o minério, colidindo com uma força de impacto tremenda. Pedaços de rocha são pulverizados sob o esmagamento constante das esferas em movimento. 20 a 30 minutos é o tempo necessário para que o processo de moagem transforme o material bruto em um pó fino e homogêneo. As lâminas e o revestimento interno do moinho trabalham sem parar até que o minério atinja a granulometria correta para a lixiviação. Nesta etapa, não termina o ciclo, pois a finura do pó é o que determina a eficácia da recuperação química subsequente. O material pulverizado segue adiante pela cadeia de produção, onde a extração física dá lugar aos processos químicos finais. O material deixa o moinho de bolas em estado de prontidão técnica para a separação final do metal. Assim, a rocha sólida completa sua transformação em um fluxo processável de partículas microscópicas. O processamento posterior apenas reforçará sua qualidade e durabilidade antes de chegar aos lingotes. O aço e a rocha cumprem seu papel mecânico, permitindo que o ouro siga para a fase seguinte de purificação sem interrupções. Uma pasta espessa e densa, com a consistência de um lodo pesado, é o que resulta da mistura imediata de água ao minério previamente triturado. Por que essa transformação em material viscoso é executada antes da separação química? O fluido facilita significativamente a movimentação dos materiais dentro do sistema, mas na prática, essa densidade é o que permite que o ouro seja isolado das frações rochosas indesejadas com maior eficiência mecânica. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como essa pasta de minério é conduzida e despejada em grandes tanques posicionados ao ar livre, onde se inicia a etapa de separação física primária através da decantação e filtragem. Agentes químicos específicos, como o cianeto de sódio, são introduzidos na mistura para dissolver qualquer partícula de ouro remanescente que ainda esteja fundida às substâncias residuais. Pode-se notar como a solução química reage, isolando o metal precioso das impurezas sólidas que permanecem em suspensão no líquido. Depois fica mais complexo. Bombas industriais transportam essa solução rica em metal para uma célula eletrolítica, onde o equipamento gradualmente aplica um fluxo constante de corrente contínua através do líquido portador. Íons de ouro suspensos na solução iniciam um movimento ordenado em direção ao eletrodo negativo devido à diferença de potencial elétrico. A câmera desliza ao longo do tanque, onde se observa o metal se deitando em camada uniforme, depositando-se como um sólido de alta pureza que adere firmemente à superfície condutora. À primeira vista, a deposição parece um fenômeno simples, mas na prática ela exige condições de temperatura e voltagem cuidadosamente controladas para atingir um grau de pureza próximo de 100%. Tudo só se complica. Uma vez que o ouro sólido é removido dos eletrodos, ele é transferido para a etapa de fusão térmica em fornos de indução. 1020 graus Celsius é a temperatura exata que o metal atinge durante este estágio de aquecimento extremo. O objetivo técnico desta fase é a eliminação total de quaisquer impurezas microscópicas que tenham resistido ao processo de eletrólise anterior. Vê-se como o ouro transita para o estado líquido, tornando-se uma substância fluida e homogênea que facilita o preenchimento preciso dos moldes refratários. Além da purificação final, a fusão garante que o metal adquira uma textura macia e uniforme, ideal para a conformação mecânica subsequente. O processo de vazamento não apenas define a geometria do produto, mas assegura a integridade da pureza metálica durante o resfriamento. Barras de ouro tomam forma lentamente
enquanto o metal fundido é despejado nos moldes e deixado para estabilizar termicamente ao ar livre. A poeira assenta lentamente no ambiente enquanto o metal perde calor, sofrendo uma contração térmica que solidifica sua estrutura cristalina. Após o resfriamento completo, o metal torna-se rígido e apresenta um brilho característico, exibindo a geometria retangular limpa que define o padrão comercial internacional. Transição para o próximo nível. Cada unidade sólida é então posicionada sobre balanças eletrônicas de alta precisão para a verificação do peso exato de cada lote produzido. Entre 1 e 2 quilos é o peso médio registrado para cada barra de ouro ao final da linha de produção. Estatisticamente, cada peça contém cerca de 99,99% de ouro puro em sua composição química. A presença de impurezas metálicas residuais é limitada a menos de 0,01% do volume total da barra. O material deixa o forno e a balança, passando para um estágio tranquilo de armazenamento e catalogação. Assim, o ouro atinge o padrão de pureza exigido, pronto para as etapas seguintes de distribuição. 110 milhões de toneladas de papel e papelão são descartadas anualmente apenas nos Estados Unidos, marcando o início de uma complexa jornada industrial ética. Aquela caixa de cartão que chega rotineiramente à porta, sendo aberta e descartada de forma impensada, não representa o encerramento de um ciclo, mas sim o ponto de partida para um reaproveitamento em escala massiva. Pode-se notar como as pilhas de fibras celulósicas se acumulam em centros de triagem antes de serem reinseridas na cadeia produtiva. O processo está apenas ganhando velocidade. Por que o ouro refinado precisa passar por banhos químicos após a fundição? À primeira vista, o metal que sai do forno parece perfeitamente puro, mas na prática ele ainda carrega vestígios microscópicos indesejados. O ouro pesado e inspecionado é submetido a uma limpeza profunda com uma solução de ácido suave, que atua especificamente na remoção de impurezas como metais pesados e compostos remanescentes do processo térmico. Vê-se como o ácido dissolve esses elementos estranhos sem comprometer a estrutura do metal nobre, preservando sua integridade absoluta. Mas isso é apenas o começo. 26 gramas de ouro. Este é o rendimento final que frequentemente exige o processamento de 19 mil toneladas de rocha bruta. O contraste entre o volume monumental de terra removida e a pequena quantidade de metal precioso obtida sublinha a complexidade da mineração moderna. A maior parte do metal de fácil acesso na crosta terrestre já foi extraída, o que força as operações mineiras a penetrarem em profundidades nunca antes exploradas. Depois, fica mais complexo. Barras de ouro puro são transportadas sob protocolos rigorosos para as principais instituições bancárias globais, incluindo o Federal Reserve. O equipamento de transporte movimenta-se entre perímetros monitorados por vigilância profissional constante e sistemas de alta segurança. O metal é preservado em cofres fortificados para garantir não apenas a integridade física, mas uma confidencialidade absoluta sobre as reservas armazenadas. O processo de proteção é contínuo. Pode-se notar como a maleabilidade extrema permite que o ouro seja transformado em fios mais finos que a própria seda natural. Durante a corrida do ouro do século XIX, essa característica e o valor intrínseco do metal fizeram com que populações inteiras abandonassem cidades e fazendas na esperança de enriquecer rapidamente. Atualmente, após percorrer o caminho desde a explosão na mina até a fusão industrial, a barra refinada está pronta para novas utilidades. Transição para o próximo nível. Instalações especializadas de fabricação de joias recebem o metal puro para iniciar a conformação mecânica. O ouro é reaquecido em fornos de alta temperatura até atingir um estado de flexibilidade que permite sua manipulação plástica. Uma vez alcançado o ponto ideal de maciez, o metal passa por potentes laminadores, onde uma pressão intensa e controlada o achata. Vê-se como o equipamento estica o material em longas tiras ou fios extremamente delicados. Tudo só se complica. Máquinas especializadas na fabricação de correntes recebem esses fios finos para transformá-los em elos precisos. Cada pequeno componente é enrolado e formado de maneira automatizada,
garantindo a padronização milimétrica da peça. Os elos são montados sequencialmente para criar uma corrente contínua e resistente. Cada grama brilhante do produto final guarda uma narrativa técnica que une o poder da tecnologia ao preço do esforço humano. O material deixa a linha de produção, passando para um estágio tranquilo. 38.400 quilômetros. Essa é a distância aproximada que uma muralha construída com o descarte global de caixas de papelão percorreria, indo até a Lua e retornando ao ponto de origem. O que para a percepção comum se manifesta como uma montanha de resíduos sólidos e detritos urbanos, para o setor industrial representa uma mina de extração de matéria-prima valiosa, porque algo tecnicamente destinado ao descarte se transforma na espinha dorsal logística do comércio mundial repetidamente? A resposta reside na estrutura molecular das fibras de celulose que possuem a capacidade física de renascer em novas formas por até 7 ciclos consecutivos de processamento. Mas antes da regeneração, o material deve enfrentar um processo de compressão extrema. A jornada de recuperação começa no epicentro do consumo diário, especificamente nos armazéns de grandes redes de supermercados e centros de distribuição de comércio eletrônico. Nestes locais, o volume de papelão descartado atinge proporções colossais em intervalos de poucas horas. Pode-se notar como prensas hidráulicas de alta tonelagem entram em operação, exercendo uma força de centenas de bars sobre as caixas soltas e vazias. O equipamento gradualmente comprime o material, até que ele se transforme em fardos geométricos e densos, onde cada unidade atinge o peso de quase 1 tonelada métrica. Estes cubos compactados representam a transição sistemática do caos volumétrico para a ordem logística, mas isso é apenas o começo. Milhares desses fardos são carregados diariamente em carretas de transporte pesado, iniciando um deslocamento coordenado até as plantas industriais de reciclagem. Ao cruzarem os portões da fábrica, os veículos são posicionados sobre balanças eletrônicas de alta precisão para a aferição da massa bruta. O ar no pátio de manobras vibra continuamente com o funcionamento de máquinas de movimentação de carga. Vê-se como as garras mecânicas descarregam cada bloco de papelão, dando início à fase crítica de contenção de contaminantes químicos e físicos. Depois fica mais complexo. Por que o rigor na inspeção inicial é considerado o fator determinante para a viabilidade do lote? A detecção de impurezas ocorre através da ação conjunta entre inspetores humanos e sistemas de sensores ópticos avançados, posicionados em uma linha de defesa técnica implacável. À primeira vista, a triagem parece uma etapa de organização simples, mas na prática, a equipe busca remover inimigos microscópicos e macroscópicos da reciclagem, como fragmentos de fita adesiva plástica, grampos metálicos, fios de nylon e resíduos de óleos. Um fardo com alto índice de umidade ou gordura pode comprometer a integridade estrutural de toneladas de matéria-prima. O processo está apenas ganhando velocidade. O equipamento gradualmente conduz o material para a classificação por tipologia e densidade de fibra. Nesta etapa, o robusto papelão ondulado é separado do cartão plano e das embalagens que possuem camadas de impressão colorida ou revestimentos sintéticos. Cada categoria segue para uma linha de processamento distinta, garantindo que a qualidade mecânica do produto final seja preservada desde a triagem. A câmera desliza ao longo das esteiras, onde a separação por gramatura define o futuro uso industrial de cada fragmento. O material agora aguarda o momento da desintegração física para que as fibras possam ser reorganizadas. O fluxo de papelão segue adiante pela cadeia de produção de forma contínua. 1 tonelada. Esse é o peso exato de cada fardo de papelão que aguarda o início de sua transformação profunda. Um exército de blocos limpos e organizados está posicionado, aguardando o batismo necessário para que retornem à sua essência fibrosa original. Para que se tornem matéria-prima novamente, eles precisam ser desfeitos e devolvidos ao estado de fibras isoladas. Por que utilizar a força brutal da água para desintegrar estruturas tão sólidas? Aparentemente, métodos mecânicos secos poderiam fragmentar o material, mas apenas a ação hidráulica em escala industrial
preserva a integridade das fibras enquanto dissolve as ligações químicas. Na prática, a água atua como o solvente universal, que penetra em cada camada, preparando o caminho para a regeneração do material. O hidropulper funciona como o centro vital da instalação fabril, operando como um caldeirão gigante com capacidade para processar dezenas de milhares de litros de água. Vê-se como os fardos de uma tonelada são largados individualmente neste redemoinho de movimento lento e constante. Mas isso é apenas o começo. A água no interior do tanque não permanece estática, agindo como uma força da natureza sob controle rigoroso da engenharia. Lâminas de rotor maciças, que representam o coração mecânico de todo o processo, giram a centenas de rotações por minuto de forma ininterrupta. Pode-se notar a formação de uma turbulência tão intensa que a estrutura multicamadas do cartão é simplesmente desintegrada pela pressão e pelo atrito. O equipamento gradualmente arranca a cola endurecida que unia as folhas originais com eficiência absoluta. As tintas e os finos revestimentos plásticos são descolados das fibras de celulose como se fossem camadas de pele velha perdendo a aderência. O processo está apenas ganhando velocidade. A mistura é intencionalmente diluída pelos operadores até atingir um estado quase líquido, onde apenas 1 a 2% da composição é fibra e o restante é puramente água. Esta sopa diluída garante a cada fibra individual o espaço necessário para respirar, permitindo que o líquido as ataque de todos os lados. Tudo só se complica, pois a limpeza e a separação total de cada vizinha fibrosa dependem inteiramente desta proporção exata de diluição. Pode-se observar como o que antes eram blocos sólidos de cartão agora se transformou em uma pasta castanha e espessa. Trata-se de uma massa uniforme de celulose que oferece o primeiro vislumbre de uma nova vida industrial. À primeira vista, o material parece pronto, mas na prática esta pasta ainda é considerada grosseira, impura e estruturalmente fraca. Antes que possa se tornar papel de alta resistência, suas fibras, comparáveis a músculos cansados, precisam de um recondicionamento profundo. O fortalecimento deve ocorrer a um nível invisível ao olho nu, onde a microestrutura da celulose é reorganizada. Nesta etapa não termina, pois a sopa de fibras ainda se apresenta em um estado caótico e sem coesão. Para ganhar a força necessária, ela demanda uma nova estrutura construída através de engenharia microscópica. A pasta é bombeada para as máquinas de refinação, onde o fluxo passa entre discos rotativos equipados com lâminas de precisão. Este processo não tem como objetivo cortar as fibras, mas sim desviá-las e atritá-las delicadamente para alterar sua morfologia. Transição para o próximo nível. A superfície de cada fibra de celulose é fibrilada, abrindo inúmeros pequenos braços microscópicos que aumentam a área de contato. Vê-se como esses braços laterais se entrelaçarão mais tarde para criar uma ligação mecânica e química incrivelmente forte. No entanto, cada ciclo de reciclagem sucessivo inevitavelmente encurta e enfraquece as fibras de celulose originais. Para rejuvenescer a mistura e manter os padrões de qualidade, a fábrica injeta o que os engenheiros chamam de sangue novo no sistema. Uma porção de polpa virgem, extraída diretamente da madeira, é introduzida para reforçar a integridade estrutural do lote. Esta mistura estratégica de fibras veteranas e novas garante que o produto final mantenha sua durabilidade. O material processado segue adiante pela cadeia de produção de forma contínua e estável. Fibras virgens e recrutas jovens criam o equilíbrio perfeito entre sustentabilidade e resistência mecânica. As camadas exteriores das futuras caixas exigem uma superfície consideravelmente mais lisa e rígida, por isso, recebem uma dose maior de fibras virgens em sua composição. Por que o interior da estrutura possui uma constituição diferente? O miolo canelado, oculto entre as camadas, pode ser fabricado quase inteiramente de material reciclado, sem comprometer a integridade do produto final. Mas a receita técnica não está completa apenas com as fibras. Aditivos químicos são introduzidos na mistura de forma precisa, como o amido para conferir rigidez estrutural às paredes da fibra. Mas isso é apenas o começo.
Agentes de colagem são injetados para controlar a absorção de água, enquanto resinas especiais aumentam a resistência contra a umidade ambiental. Pode-se notar como o que era uma pasta grosseira se transforma agora em uma matéria-prima de alta tecnologia. O equipamento gradualmente processa essa suspensão perfeitamente calibrada, limpa e pronta para o processo de formação. O processo está apenas ganhando velocidade. A pasta perfeitamente preparada, composta agora por 99% de água, inicia sua jornada na máquina de papel. Esta unidade é uma maravilha da engenharia industrial, com centenas de metros de comprimento total. Uma torrente castanha e espessa é despejada uniformemente sobre uma vasta tela de arame que se move a uma velocidade vertiginosa. E então, o momento físico de transição acontece. A gravidade e sistemas de vácuo puxam a água para baixo, através de milhares de aberturas minúsculas na malha da tela. A água se despede das fibras, deixando para trás uma fina camada de celulose em suspensão. As fibras, agora livres do volume de líquido que as separava, começam a assentar e a entrelaçar-se, formando uma teia delicada e contínua. Vê-se como rolos de prensa gigantes posicionados por baixo da tela espremem suavemente mais água, compactando esta nova formação física. À primeira vista, a mistura nas câmaras parece uma operação rotineira, mas na prática, é este movimento que garante a distribuição uniforme de cada grão de celulose. Tudo só se complica. O líquido transforma-se em sólido diante dos sensores, onde antes havia um fluxo informe. Agora emerge uma folha contínua de papel pálida e úmida. Sensores a laser monitorizam cada milímetro da sua superfície, medindo a espessura, a uniformidade e a umidade para garantir que nenhum defeito interrompa este nascimento técnico. Uma nova folha de papel surgiu no processo, mas ela ainda permanece encharcada. Contendo mais de metade do seu peso total em água, a estrutura apresenta-se frágil e vulnerável ao toque. Para ganhar a sua força lendária, ela deve agora enfrentar o seu maior desafio físico, passando pela prova de fogo e pressão constante. Depois fica mais complexo. A folha úmida e trêmula é guiada mecanicamente para a seção de prensas pesadas. Aqui não há delicadeza no tratamento do material. Pares de rolos de aço maciço, cada um pesando mais que um carro convencional, espremem a folha com uma força de centenas de toneladas métricas. A água é literalmente esmagada para fora das fibras, que são forçadas a unir-se numa ligação mais íntima e mecanicamente forte. A espessura da folha é estabilizada pelos cilindros e a sua superfície é alisada pelo contato metálico, mas a força bruta da pressão não é suficiente para a finalização. A folha, agora mais forte, segue adiante pela cadeia de produção para as etapas térmicas. 100 metros de extensão, essa é a dimensão exata do túnel de calor, por onde a folha de papel úmida avança para a seção de secagem. Dezenas de cilindros de aço polido, gigantescos e ocos, compõem o núcleo desse labirinto térmico, sendo aquecidos internamente por vapor sob alta pressão. As superfícies desses rolos atingem temperaturas superiores a 300 graus Celsius, operando em um patamar térmico mais elevado do que o de um forno de pizza industrial convencional. Porque a folha de papel deve serpentear por este ambiente incandescente, deslizando sobre cada cilindro quente. O calor evapora a umidade restante de forma gradual e rigorosamente controlada, pois se a secagem ocorrer de modo acelerado, o papel torna-se quebradiço e perde sua integridade física. Mas se o processo for demasiado lento, toda a linha de produção sofre uma interrupção crítica. Um fluxo constante de ar quente circula pelo sistema, mantendo a temperatura e a umidade em um equilíbrio perfeito para o material. Pode-se notar como o equipamento gradualmente remove o excesso de água, até que, ao emergir do outro lado, o teor de umidade da folha tenha caído de mais de 50% para apenas 5%. Nesta etapa não termina, pois a folha, agora seca, forte e estável, ganha uma nova forma física. A tela contínua, com vários metros de largura, é finalmente enrolada em bobinas gigantescas que superam 3 metros de diâmetro e pesam várias toneladas cada uma.
Temos papel pronto, mas ele ainda não possui a resistência estrutural necessária para compor uma caixa de transporte. O segredo dessa força reside na próxima fase da manufatura, onde esses rolos maciços de papel plano servem de matéria-prima para a canelagem, a etapa mais engenhosa de todo o ciclo. Vê-se como uma folha de papel é alimentada entre dois rolos de aço com ranhuras profundas que se encaixam com a precisão de engrenagens mecânicas. Sob alta temperatura e pressão constante, esses rolos forçam o papel a adotar uma forma de onda contínua e geometricamente perfeita. Esta simples alteração geométrica representa um golpe de gênio da engenharia industrial. A estrutura ondulada, tecnicamente conhecida como miolo ou fluting, aumenta exponencialmente a capacidade do papel de resistir à compressão vertical sem adicionar praticamente nenhum peso extra à estrutura. Cada onda individual atua como um arco de engenharia em miniatura, distribuindo qualquer força externa aplicada de forma incrivelmente eficiente por toda a superfície. Mas o núcleo canelado é apenas o esqueleto da futura embalagem, e para se tornar uma estrutura completa, ele precisa de revestimento imediato. Um sistema automatizado aplica linhas finas e precisas de um adesivo de alta performance no topo de cada onda formada. Depois fica mais complexo, pois duas folhas de papel plano, chamadas de liners, são prensadas firmemente por cima e por baixo do miolo ondulado. Pode-se notar o nascimento de uma sanduíche de força mecânica, enquanto a nova folha de 3 camadas, agora oficialmente chamada de cartão canelado, passa por uma série de rolos de pressão que garantem uma ligação molecular perfeita entre os componentes. O resultado é um material leve, de baixo custo e surpreendentemente robusto, que serve de base para quase todas as embalagens distribuídas globalmente. A partir deste ponto, lâminas industriais afiadas cortam, vincam e dobram estas folhas nas infinitas formas de caixas que conhecemos no cotidiano. Cada uma delas funciona como uma pequena fortaleza de papel projetada para proteger seu conteúdo. Mas será que este ciclo de transformação pode durar para sempre? Aparentemente não é complexo imaginar a reciclagem infinita, mas na prática, a fibra de celulose sofre um desgaste físico inevitável a cada ciclo de processamento. Tudo só se complica quando a fibra, após ser reciclada entre 5 a 7 vezes, torna-se demasiado curta e fraca para formar um cartão resistente o suficiente para as normas industriais. Mas mesmo nesse ponto de saturação, o valor do material não desaparece completamente no sistema produtivo. Estas fibras cansadas são reaproveitadas para a fabricação de produtos com exigência estrutural menor, como caixas de ovos ou guardanapos de papel de uso comum. Transição para o próximo nível, onde observamos fatos surpreendentes vindos de outros setores da indústria pesada. Na produção de vidro, por exemplo, a adição de apenas 10% de material reciclado reduz o consumo de energia em 3%. O equipamento gradualmente processa os resíduos, provando que a reciclagem é uma força poderosa em toda a cadeia de manufatura global. O material segue adiante pela cadeia, completando o seu ciclo de utilidade técnica. 17 árvores permanecem intactas na floresta para cada tonelada de papelão que completa seu ciclo de reaproveitamento nas instalações industriais. Por que o esforço de processar uma simples caixa amassada em um armazém é tão rigoroso para as usinas? Aparentemente, a fibra de celulose poderia se degradar com facilidade após o primeiro uso. Mas na prática, o tratamento térmico e mecânico recupera a integridade estrutural do material, permitindo que ele renasça como milhares de novas embalagens perfeitamente formadas para a logística global. Vê-se como as bobinas de papel reciclado giram sem parar, alimentando as máquinas que moldam as novas faces do papelão ondulado. Além da preservação vegetal, esse processo garante que 26.500 litros de água sejam poupados a cada ciclo completo de produção. O equipamento gradualmente transforma a polpa processada em uma superfície contínua e resistente, enquanto uma tonelada de dióxido de carbono deixa de ser emitida para a atmosfera terrestre. Mas isso é apenas o começo.
cada unidade que atravessa as esteiras e segue para os caminhões de transporte funciona como um registro físico de eficiência energética e preservação. O material de descarte não é apenas um resíduo sólido, mas a base técnica necessária para a próxima fase de utilidade industrial. O processo está apenas ganhando velocidade. Daqui, a transformação se move para a extração de matérias-primas muito mais densas e complexas em regiões montanhosas. 21 metros de terra e detritos inúteis. Essa é a barreira inicial que os engenheiros precisam remover para alcançar os depósitos de mármore. Por que investir recursos massivos na remoção de camadas superficiais de argila e rocha podre? O mármore de alta qualidade não se encontra exposto aos elementos externos, exigindo a retirada de uma cobertura equivalente a um edifício de 7 andares. Sem essa limpeza profunda, o acesso aos blocos estruturalmente íntegros seria impossível para os equipamentos de corte. Pode-se notar como as perfuratrizes verticais descem pela rocha, enquanto a poeira assenta lentamente sob os jatos de água de resfriamento. Depois, fica mais complexo. Cargas de explosivos calculadas com precisão de polegadas são instaladas nos poços perfurados para fragmentar a camada superior sem danificar o minério valioso abaixo. À primeira vista, a detonação na pedreira parece uma destruição desordenada, mas na prática, ela é uma operação de engenharia controlada para expor a face da rocha. 70 pés de material descartável são pulverizados e removidos para que o verdadeiro trabalho de extração comece nas profundezas da montanha. O equipamento gradualmente revela a pedra que atende aos padrões de luxo e durabilidade exigidos pelo mercado mundial, e isso ainda não é o limite. O verdadeiro desafio técnico reside em como manipular um colosso de 40 toneladas arrancado do coração da rocha. A câmera desliza ao longo das imensas fendas abertas, onde o brilho natural da pedra começa a surgir sob a luz do dia. Transição para o próximo nível. Transformar blocos maciços e brutos em lajes perfeitamente lisas exige uma sequência de polimento com discos diamantados e monitoramento constante. O material bruto deixa a encosta da montanha, passando para um estágio tranquilo de beneficiamento, onde a precisão milimétrica dita o resultado final. O fluxo da produção segue adiante pela cadeia. 70 pés. Essa é a espessura média da camada de sobrecarga, composta por argila, lodo e entulho, que isola o mineral valioso do ambiente externo. Por que mobilizar máquinas de grande porte para remover centenas de toneladas de material sem valor comercial? Aparentemente não é complexo apenas escavar a encosta, mas na prática essa camada funciona como uma fortaleza natural que protege a integridade do mármore contra as intempéries e a erosão. Sem a retirada total e precisa dessa pele exterior da montanha, qualquer tentativa de extração resultaria em contaminação do material ou instabilidade estrutural severa na frente de lavra. Equipes de perfuração técnica operam equipamentos que criam uma grelha de buracos profundos e alinhados no topo da elevação. Pode-se notar como os operadores inserem cargas explosivas com dosagens cuidadosamente medidas em cada cavidade. Um sinal sonoro de aviso corta o ar, seguido por um breve momento de silêncio absoluto no canteiro. Mas isso é apenas o começo. A detonação ocorre com uma precisão cirúrgica, transformando a rocha estéril em fragmentos menores que facilitam a remoção logística imediata. A montanha treme sob o impacto da detonação controlada, enquanto uma nuvem densa de pó branco sobe e ocupa o céu sobre a pedreira. Milhares de toneladas de terra e pedras comuns são arrancadas das paredes, despencando em direção à base em um movimento descendente contínuo. Vê-se como o equipamento de remoção começa a limpar o local assim que a poeira assenta lentamente. Nesta etapa, não termina o desafio, pois a estratégia de engenharia precisa ser alterada drasticamente para a preservação do núcleo mineral. A veia de mármore está finalmente exposta, revelando sua textura após milênios sob pressão geofísica. Os explosivos que limparam o caminho anteriormente não podem, sob nenhuma hipótese, entrar em contato com o mármore ou serem usados em sua proximidade imediata.
À primeira vista, a detonação parece o método mais rápido, mas na prática um impacto demasiado forte estilhaçaria o bloco interno, tornando-o comercialmente inútil para a indústria de precisão. O processo está apenas ganhando velocidade. A força bruta é substituída agora por uma ferramenta que utiliza a dureza extrema de diamantes industriais incrustados em um cabo de aço. O equipamento gradualmente tensiona o fio de diamante, que possui vários pés de espessura, e é passado através de furos-guia executados com exatidão milimétrica. Um zumbido agudo e constante ecoa pelas paredes da pedreira, quando a máquina é ligada e o laço metálico começa a serrar a pedra sólida. O fio corta a estrutura mineral com uma suavidade mecânica, avançando centímetros por hora de forma implacável. Bombas de alta pressão injetam água continuamente para dentro do corte profundo realizado pelo fio de diamante. A água atua como um agente de resfriamento térmico e lubrificação, impedindo que o calor da fricção rompa o cabo ou danifique a face do mármore. Vê-se como o líquido escuro misturado ao pó da rocha escorre constantemente enquanto o corte avança para as camadas mais profundas do depósito. Depois, fica mais complexo, pois cada centímetro de avanço exige monitoramento da tensão do sistema para evitar qualquer microfissura interna. Um defeito que nem sequer se vê a olho nu pode tornar o bloco inteiro completamente inútil para as etapas de polimento e finalização. Esta não é apenas a extração de uma pedra esteticamente agradável, mas o resultado de uma engenharia bruta combinada com uma paciência técnica absoluta. O risco de perda total do material acompanha cada fase da operação, exigindo que o corte seja perfeitamente retilíneo e constante. O material está pronto para seguir para a próxima fase de processamento sem qualquer pressa. Duas funções essenciais garantem o sucesso da operação inicial: o resfriamento constante do fio diamantado para evitar o derretimento por fricção e a remoção contínua da pasta de mármore, o pó fino resultante da abrasão que se acumula no corte. Por que a velocidade de corte é mantida em níveis tão reduzidos? À primeira vista, a pressa aceleraria a produtividade, mas na prática, a resistência extrema da rocha exige um avanço de centímetro em centímetro para garantir a integridade da estrutura. O processo está apenas ganhando velocidade. À medida que a ranhura se torna mais profunda na face da montanha, os trabalhadores inserem macacos hidráulicos de alta capacidade nas fendas abertas. Com uma força silenciosa de centenas de toneladas, esses dispositivos começam a empurrar a massa mineral para fora do seu leito natural. Ouve-se um estalo profundo e um gemido mecânico, o som característico da pedra cedendo à pressão hidráulica. Finalmente, o bloco de 40 toneladas, com uma altura equivalente a um edifício de 3 andares, separa-se completamente da parede rochosa. Vê-se como a fissura se expande até que a conexão milenar com a montanha seja rompida de forma definitiva. Mas isso é apenas o começo. Um bloco de 40 toneladas está livre, mas agora ele se torna um problema logístico de 40 toneladas de massa bruta. Esse volume equivale ao peso de 30 carros médios ou 6 elefantes adultos, concentrados em um único ponto. Não se pode simplesmente arrastar essa carga pela superfície irregular da pedreira, pois o risco de fragmentação ou perda de material é excessivamente alto. Por isso, o minério tem de ser movido com extremo cuidado para um pátio de espera, uma zona plana e segura situada dentro dos limites da própria jazida de pedra. Depois fica mais complexo. É neste momento que entram em ação os verdadeiros gigantes do setor extrativo, as gruas de lagartas pesadas, máquinas projetadas especificamente para elevar pesos que desafiam a física, correntes de aço maciças, com elos individuais que possuem o tamanho aproximado da cabeça de um homem adulto, são presas firmemente ao bloco. Ouve-se o motor da grua operando em rotação máxima, emitindo um rugido profundo enquanto a tensão nas correntes atinge o seu ponto crítico de carga. O equipamento gradualmente tensiona cada componente antes que qualquer movimento vertical seja iniciado. O operador da grua precisa atuar como um mestre de precisão milimétrica para que o coloso de pedra seja erguido do chão sem balanços laterais perigosos.
O bloco é então cuidadosamente baixado sobre um veículo de transporte especial que mal se assemelha a um caminhão convencional de carga. Trata-se de um reboque de plataforma baixa equipado com múltiplos eixos paralelos. Por que a engenharia exige tantos eixos e uma quantidade tão elevada de rodas para essa tarefa? Apenas parece óbvio que o peso precise de suporte, mas na prática, 40 toneladas concentradas em poucas rodas destruiriam instantaneamente o pavimento de qualquer estrada. Distribuído por dezenas de rodas e pneus de alta resistência, o peso torna-se tecnicamente controlável para a movimentação em solo. O bloco é preso com cintas de amarração adicionais para evitar qualquer deslocamento inercial. As verificações de segurança dos grampos e da estabilidade da carga são realizadas 2 ou 3 vezes consecutivas antes que a ignição seja acionada. E então, a viagem começa de forma implacável. Esta etapa não termina com o carregamento, mas sim com o início de um deslocamento calculado. O caminhão move-se a um passo de caracol, subindo as estradas íngremes e sinuosas que serpenteiam a montanha. Cada curva fechada representa um desafio de logística e estabilidade para o centro de gravidade da carga. Cada descida testa os sistemas de freios hidráulicos ao limite absoluto de sua resistência térmica. Este comboio lento e pesado transporta a matéria-prima bruta de sua casa geológica original para a unidade fabril, onde as transformações físicas mais profundas estão prestes a começar. Transição para o próximo nível. O bloco de 40 toneladas finalmente chega ao pátio da fábrica de processamento. O ar neste ambiente não apresenta o odor característico de poeira seca ou resíduos de explosivos, mas cheira a pedra molhada e a metal frio em atrito. O bloco é posicionado sobre uma plataforma de corte reforçada e fixado para a imobilidade total. Grampos hidráulicos gigantescos fecham-se sobre a superfície com uma força imensa e constante. Se o material se mover um único milímetro durante a operação de fatiamento, todas as lajes resultantes sairão tortas e inutilizáveis. Pode-se notar como a estrutura metálica se fecha ao redor da rocha para garantir a precisão do trabalho. A máquina que aguarda para iniciar o serviço é tecnicamente chamada de gang saw, ou serra de quadros automatizada. Trata-se de uma estrutura robusta, composta por lâminas paralelas montadas em um quadro oscilante de alta potência. O material deixa a fase de transporte, passando para um estágio tranquilo de preparação técnica para o desdobramento. Assim, o bloco atinge a estabilidade necessária, pronto para a etapa seguinte de transformação em chapas finas e polidas. Dezenas de lâminas paralelas são sustentadas por uma moldura gigante, que constitui o núcleo operacional desta estrutura capaz de suportar blocos maciços. Por que utilizar tantas lâminas simultaneamente em vez de um único disco de corte? À primeira vista, o processo parece lento e ineficiente devido à escala da rocha. Mas sem essa configuração de lâminas múltiplas, seria impossível garantir que o bloco de 2 metros de espessura fosse dividido em chapas perfeitamente uniformes e paralelas em uma única operação. O equipamento inicia o movimento de translação com um deslocamento rítmico para a frente e para trás, gerando um impacto sonoro constante, enquanto os componentes abrasivos industriais desgastam a superfície mineral milímetro por milímetro. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como um fluxo contínuo de água misturada com areia abrasiva jorra diretamente sobre os pontos de incisão. Essa suspensão pastosa atua como um agente de fricção que potencializa a capacidade das lâminas de penetrar na densidade da rocha. O ruído mecânico persiste durante todo o ciclo operacional, que se estende por um período entre 12 a 20 horas para a conclusão de um único bloco. O equipamento gradualmente avança pela estrutura interna do mármore, exigindo que cada parâmetro de pressão hidráulica seja mantido sem oscilações por quase um dia inteiro de trabalho contínuo. Depois fica mais complexo. Finalmente, após o ciclo temporal completo, as lâminas atravessam a base do bloco, transformando o cubo sólido em um conjunto de lajes dispostas verticalmente.
Cada chapa individual pesa centenas de quilos e apresenta uma superfície áspera e opaca, ocultando a coloração natural sob uma camada de resíduos cinzentos resultantes do corte. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como braços robóticos automatizados entram em operação para manipular as peças, eliminando a necessidade de intervenção manual devido ao peso excessivo e à fragilidade física das lâminas de pedra. Ventosas de vácuo industrial descem sobre a face do mármore, fixam a carga com um chiado de sucção pneumática e elevam a peça para o posicionamento na linha de processamento. A laje desliza de forma constante para o interior de um túnel de polimento equipado com diversas estações de tratamento. O equipamento gradualmente submete a face da pedra a um conjunto de cabeças rotativas equipadas com discos abrasivos de diferentes granulometrias. Na primeira fase, o uso de grãos grosseiros executa o desbaste primário, gerando um som agudo de raspagem mecânica enquanto nivela as irregularidades da superfície. A transição para o próximo nível ocorre quando a laje avança para a segunda estação, onde discos de grãos mais finos começam a refinar a textura mineral. Tudo só se complica. A peça passa por uma sequência obrigatória de no mínimo 7 ou 8 etapas de lixamento progressivo. Cada estágio subsequente é responsável por remover os sulcos e arranhões deixados pela ferramenta anterior, aumentando a lisura da superfície de maneira incremental. Durante toda a trajetória, toneladas de água são injetadas no sistema para refrigerar os discos rotativos e remover a pasta de mármore acumulada sobre a pedra. Nesta etapa não termina. A câmera desliza ao longo da última estação de tratamento, onde não há mais o uso de grãos abrasivos sólidos, mas sim de compostos químicos de polimento especiais. As cabeças de polimento atingem alta velocidade de rotação em contato com a pedra úmida. O efeito visual é imediato, transformando a superfície que anteriormente era fosca e sem brilho em uma face reflexiva de alta profundidade. O material bruto atinge o padrão de acabamento final, apresentando as cores e veios naturais do mármore de forma nítida. O fluxo de produção conclui esta fase de refinamento superficial, permitindo que a peça siga para a conferência de qualidade. Assim, o aço e a pedra atingem o padrão, prontos para a etapa seguinte. Milhões de anos de isolamento geológico terminam no instante em que a luz atinge a superfície recém-exposta da rocha, revelando veios de minério que brilham com intensidade metálica. Por que uma placa que exibe tal perfeição visual pode ser considerada totalmente sem valor para o mercado de luxo internacional? Aparentemente, não é complexo identificar a qualidade do material, mas na prática, o defeito mais perigoso é justamente aquele que permanece invisível ao olho humano. Uma falha oculta pode representar um prejuízo de milhões de unidades monetárias se não for detectada precocemente. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como a laje colidida desliza silenciosamente para o interior de uma câmara escura hermética. O equipamento gradualmente projeta feixes de luz vermelha que varrem toda a extensão da superfície através de um sistema de inspeção a laser por imersão. Este dispositivo realiza medições de planura com precisão de micra e busca por microfissuras estruturais que escapariam a qualquer análise sensorial. O laser identifica prontamente uma pequena bolha de ar aprisionada no interior da pedra ou uma linha de tensão imperceptível resultante da detonação inicial. O processo está apenas ganhando velocidade. O computador processa a imagem digitalizada e analisa cada pixel em busca de anomalias na estrutura molecular. Caso o sistema detecte a mínima imperfeição técnica, a peça recebe instantaneamente uma marcação vermelha e é sumariamente rejeitada pelo software de controle. Pode-se notar como o material é descartado sem hesitação, independentemente do volume de trabalho e energia já investidos em seu processamento. Depois fica mais complexo. Perto dali, as unidades que superam o rigoroso teste eletrônico seguem para a etapa de inspeção humana detalhada. Trabalhadores com décadas de experiência técnica deslizam as mãos nuas pela superfície para identificar falhas táteis que a automação possa ter ignorado. À primeira vista, o processo parece depender apenas da tecnologia,
Mas na prática, as máquinas não substituem o refinamento sensorial acumulado por especialistas ao longo de carreiras inteiras. Transição para o próximo nível. As peças aprovadas entram em uma cabine de higienização, onde jatos de água a alta pressão removem cada partícula de pó residual do corte. A etapa de embalagem exige precisão absoluta, pois cada unidade de rocha pode pesar entre 400 e 500 quilos. Gruas robóticas equipadas com ventosas de alta potência levantam o material e o posicionam em paletes de aço reforçado. É fundamental que as superfícies não entrem em contato direto umas com as outras. O atrito entre as pedras causaria danos fatais ao polimento e à integridade estrutural. Nesta etapa não termina o cuidado logístico, pois trabalhadores inserem manualmente folhas de espuma densa ou camadas de borracha entre cada placa. O conjunto finalizado é tracionado por cintas de aço de alta resistência, garantindo a imobilidade durante o transporte para empreendimentos de alto padrão ao redor do globo. No entanto, o destino de cada bloco depende estritamente de sua pureza mineralógica. Os exemplares mais puros e com menor densidade de veios seguem um fluxo produtivo distinto. Tudo só se complica. Estes blocos de elite são transportados para a oficina de um escultor, onde a lógica da linha de montagem e a automação por lasers deixam de existir. O profissional inicia o planejamento técnico utilizando desenhos detalhados e escâneres tridimensionais para mapear cada intervenção necessária na matéria-prima. O equipamento gradualmente remove o excesso de massa através de serras de diamante e martelos pneumáticos que produzem um ruído constante de alta frequência. Esta fase bruta cria apenas a geometria básica do objeto final. O ruído das máquinas cessa completamente para dar lugar à intervenção manual direta. O escultor utiliza martelos pequenos e cinzéis de aço temperado em um ambiente onde as margens de erro são inexistentes. Porque a pressão técnica nesta fase é infinitamente superior à da fábrica automatizada. Na produção industrial, uma quebra representa apenas um custo operacional previsível no balanço financeiro. Na oficina, um único golpe com força excessiva ou um deslocamento de 1 milímetro arruína permanentemente meses ou anos de dedicação artística. O processo de desbaste progride lentamente, com o uso de ponteiros para definição de linhas e ferramentas planas para a regularização das superfícies. Não existe qualquer dispositivo ou comando técnico capaz de anular um erro cometido sobre a pedra natural. Quando a geometria volumétrica atinge a conformidade total, inicia-se o estágio de lixamento manual para o refinamento da textura. O material atinge a prontidão para a forma final conforme o polimento revela a profundidade real do minério.